Irmãos, muito boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste domingo e queremos dar a todos as boas-vindas e desejar que esse seja um momento em que todos nós possamos aprender mais e entender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre o livro de Esdras e Neemias numa perspectiva de liderança e queremos convidar você já de antemão a pegar aí a sua Bíblia, deixar aí marcado no livro de Esdras, no capítulo 4, do qual nós estaremos então discorrendo nesta tarde. Mantenha aí a sua concentração, aproveite para que a lição possa ser proveitosa, porque é uma história muito bonita e certamente a Igreja do Senhor é edificada com a leitura dessa carta. Vamos então deixar aqui uma transparência que vai nos auxiliar durante o nosso processo aí de ensino. Você aí que tenha um bom proveito e, acima de tudo, que a palavra do Senhor edifique as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando nessa expectativa de aprendermos um pouco mais sobre a vida de Esdras e Neemias, com esse intuito de entender um pouco o papel do líder e quais são as consequências da sua atuação junto ao povo do Senhor. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Estarei lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-lo nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradom, o rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Bislão, Mitreade, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaico. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nos seguintes termos: o comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e as outras nações, a quem o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes de Deus, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Irmãos, apenas esses versículos que nós terminamos de ler, do 1 ao 11, já oferece uma quantidade de detalhes e de informações que, a princípio, podem ficar um pouco mais confusas para que a gente possa, então, dominar todo esse início dessa carta no capítulo 4. E nós queremos, então, lançar a luz sobre alguns fundamentos, sobre algumas situações dessa carta, para que ela pudesse, então,
ficar mais clara e que todos nós pudéssemos aprender ainda melhor sobre esses dois livros, Esdras e Neemias. Eu preparei algum material complementar que vai nos ajudar, então, nessa introdução e quero dividir com vocês. Bem, as informações que nós temos aí é que houve um primeiro retorno que está no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, sob a liderança de Zorobabel e Josué. Cerca de 50 mil voltaram do cativeiro babilônico para Jerusalém, a fim de que a cidade fosse reconstruída, o templo fosse reconstruído, as muralhas fossem reconstruídas. Tudo se deu no primeiro ano do rei Ciro, o Grande, em 536, 537 a.C. No entanto, houve oposição e interrupção dessa obra, como nós lemos aí. Muitas pessoas se levantaram, oficiais do rei, escribas e tantos outros levantaram para fazer oposição a essa construção. E no ano de 522, Cambises ou Falsos Merdes interrompe essa obra e a mesma continua interrompida por determinação desse rei, sob influência então dos samaritanos que Esaradom, que é rei da Síria, quando invade em 722 o reino do norte, traz para aquela cidade para repovoar árabes, munitas, próprios assírios que acabaram por se misturar com aquele povo. No entanto, Dario I permite a reconstrução e no ano de 515 o templo é reinaugurado. Então. E o segundo retorno, sobre a liderança de Esdras, no capítulo 7, capítulo 8, sob a liderança de Esdras, autorizado também por um rei chamado Artaxerxes. Bem, para que as coisas fiquem um pouco mais claras, nós vamos fazer uma recapitulação ainda aqui rápida para que a gente possa desenvolver então, o conteúdo propriamente dito da nossa lição. Do ano de 1010 até o ano de 931, houve a unificação do reino de Israel, que saiu do cativeiro, do exílio no Egito, e aí empreenderam aquela jornada através do deserto e se estabeleceram na terra de Canaã. Esse reino prosperou, Deus abençoou aquele povo e eles se tornaram um povo forte e um povo unido. Davi conseguiu unir esse povo e Salomão ainda mais. Então, era apenas um reino. Mas no ano de 931, uma cisão sob Roboão e Jeroboão, o primeiro, Roboão, filho de Salomão, descendente de Davi, e o segundo, Jeroboão, um dos líderes também de Israel, tem uma dissensão lá entre eles e Jeroboão, com 10 tribos, então se separa do povo de Israel e, nesse caso, Israel passa a ser duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte é a linha que nós vamos encontrar aqui em vermelho. Essa tribo do norte teve o seu próprio caminho e os reis, a partir de Jeroboão, fizeram o que era mal diante do Senhor, pecaram, tão somente pecaram, estabeleceram lugares de culto que Deus não permitia, estabeleceu sacerdotes que não eram da linhagem de Araão, fizeram pecados horrendos e hediondos, e Deus, no ano de 722, manda Salmanaser. Este invade, então, a cidade de Samaria e leva cativo o povo de Israel, a tribo do norte, e esse povo, então, é dizimado e nunca mais conseguiu se juntar. Então, exterminou-se, então, a tribo do norte, o reino de Israel, permanecendo aqui em verde tão somente Judá, porque havia uma promessa de que não faltaria descendente da família de Davi para a condução do povo de Israel. Bem, no
próximo slide. O próximo slide, nós vamos trabalhar um pouco com os eventos, os personagens e as datas e os principais fatos que aconteceram. Então, portanto, você guardar o Reino do Norte em 722 foi exterminado, houve a miscigenação de povos que deu origem aos samaritanos, aqueles que os judeus não tinham boas relações com ele, mas, no entanto, o Reino do Sul prosseguiu, né? E é sobre o Reino do Sul que a gente vai, então, conversar um pouco mais para que a gente consiga, então, ajudar aí nessa caminhada. Bem, essa timeline representa, então, Reino do Sul, Judá, Jerusalém, a capital. São 3 eventos principais, como nós podemos ver aqui. Esses 3 eventos, eles, em primeiro, é o cativeiro babilônico, depois a reconstrução do templo e, finalmente, a inauguração do templo. Podemos notar aqui que esse primeiro ponto, ele constitui basicamente de 2 eventos. O primeiro evento se deu sob o domínio babilônico, em que Nabucodonosor invade Jerusalém por diversas vezes, no ano de 605, no ano de 597 e no ano de 586. Finalmente, no ano de 586, ele destrói o templo, leva todas as riquezas para a cidade onde o povo ficaria cativo. Ele levaria o povo cativo, levaria a liderança cativa e levaria também todos os príncipes, todos os reis, todos os homens que fossem úteis para a Babilônia. Então, esse povo, então, é levado cativo e passará por 70 anos ali naquele cativeiro babilônico, onde eles vão passar ali sob Nabucodonosor. O próximo evento que acontece é no ano de 539, quando Ciro invade a Babilônia. Havia também promessa de Ciro, o meu ungido, né, promessa feita no Antigo Testamento ainda, para que ele invadisse a Babilônia e libertasse o povo, então, do cativeiro babilônico, o que efetivamente aconteceu em 539. A reconstrução do templo e a libertação do povo da Babilônia. No ano de 538 ou 537, Ciro então decreta o retorno dos judeus para Jerusalém. Zorobabel e Josué são os líderes que nesse momento vão conduzir essa jornada. Zorobabel é descendente de Davi e Josué é descendente de Araão. Então nós tínhamos um líder político com promessa, que é da família de Davi, e nós temos um sacerdote para restaurar ali o culto, o templo, a adoração ao Senhor. Mas, ainda durante a reconstrução, em 522, foi interrompido a construção do templo, como nós já lemos fartamente aí. Os opositores do povo, percebendo que a obra estava avançada, terminam então por mandar cartas ao rei para que ele pudesse então impedir que essa obra continuasse, porque Jerusalém tinha a fama de cidade rebelde, cidade que se rebelava contra os seus dominadores. Então ele manda a carta e a obra então é interrompida. Mas depois, no ano de 522 ao ano de 515, sob a liderança de Ageu e Zacarias, que estimularam a reconstrução do templo, no ano de 515, esse templo é reconstruído e inaugurado. No ano de 457, há o segundo retorno a Jerusalém, sob a liderança de Esdras e com a ajuda do rei Artaxerxes. Essa, então, foi a segunda leva de pessoas que saíram da Babilônia em direção a Jerusalém. Então, é esse período que abrange aqui o livro de Neemias que nós estamos estudando, de Esdras que nós estamos estudando. E no ano de 444,
Neemias, então, se levanta lá do Elão, capital Suzã, e então ele retorna para Jerusalém também para restaurar os muros. O templo já havia sido restaurado, a cidade já tinha sido restaurada, mas os muros faltavam ainda serem restaurados. Está claro, né? Aí nessa situação. Agora vamos ver como era o mapa geopolítico ali daquela região. Nós temos aqui aquela região onde tudo se passou, temos aqui o Mar Mediterrâneo, temos aqui o Mar Vermelho, temos aqui o Egito, Judá e Israel, as duas tribos divididas, temos a Síria, Babilônia e a Medo-Pérsia. Eram impérios e reinos naquela época que estavam ali coexistindo, né? E muitos fazendo guerras e querendo conquistar e querendo avançar, mas estavam aqui, então, convivendo. Atualmente, né, nós temos aqui o Egito, temos Israel, Iraque e Irã. Então, o contexto geopolítico nessa situação era Egito, a Síria, Babilônia e a Medo-Pérsia, né? Às vezes um empreendia mais guerras, mais lutas e mais campanhas e dominava outros e assim por diante, mas era sempre esse movimento na tentativa de conquistar. O Império Medo-Persa e o crescimento desse império foi que permitiu que Ciro o Grande conquistasse Babilônia e pudesse então fazer o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém. Então vamos ver como é que era essa Médio-Pérsia. Primeiro você tem aqui os líderes medos, esses aqui em azul eram os medos, civilização da Média, Dejóce, Fraortes, Xiáxeres e Astíages. Esses eram os líderes nesses anos em que nós podemos perceber. E os que estão em verde são os persas, né? A civilização da Média e da Pérsia. Fraortes, ele se juntou aos persas e aí fortaleceu ainda mais o reino, e o reino continuou a sua emancipação. Mas um dos reis chamado Antíages, por influência dos seus magos, por influência dos seus feiticeiros, dos seus adivinhadores, sugeriu que a sua filha, que se chamava Mandama, se casasse com um dos reis persas a fim de que eles pudessem, de certa maneira, consolidar essa liderança. É quando Astíages entrega sua filha para Cambises. Então, desse casamento, nasce Ciro o Grande. Ciro o Grande, então, ele conquista a Babilônia e liberta o povo, então, para que eles retornem a Jerusalém. Quando Ciro se estabelece como rei e tem aí 3 filhos. 2 filhos, aliás, e uma filha. Cambises, Esmerdes e Atossa. E aí tem uma história interessante aí que Ciro, nas suas conquistas, né, e ajudado pelo seu filho Cambises. Mas, num determinado momento, Ciro vem a óbito e Cambises assume, então, o reino da Média e da Pérsia. Essas datas, pelo próprio distanciamento cronológico, né, elas são aproximadas no ano 530 ao ano 522. E quando Cambises precisa ir ao Egito para conter uma rebelião que estava acontecendo lá embaixo no Egito, ele mata o seu irmão Esmerdes. E então fica ali no palácio somente a Tossa, que era a irmã. E ele desce ao Egito e lá na sua campanha ele então fica sabendo que um mago, um dos seus feiticeiros chamado Gaumata, ele assume o poder se declarando o filho do rei Esmerdes que estava sumido. Cambises então não tem outra alternativa senão retornar rapidamente para que
pudesse reaver o seu trono e o seu lugar de direito. Mas nisso, ele tem um acidente na sua montaria, segundo Heródoto, e acaba por falecer. E o Império Medo-Persa, então, estava na mão de um impostor, o falso Esmerdes, ou melhor, Gálmata. Mas a família Aquemenes, que era também de descendência persa, não estava muito satisfeito com esses eventos que estavam acontecendo e foram verificar. Dario I vai então verificar a situação, descobre toda essa trama, mata o falso Esmerdes e se casa com Atossa, que era a filha de Ciro. E Dario então se torna o rei medo-persa que dominou de 522 a 486. Dario, então, tem um filho chamado Xerxes, que é o mesmo Assuero, da rainha Vasti, da rainha Esther, e que reinava na fortaleza de Suzã, lá na terra do Elão. E o filho de Xerxes I foi Artaxerxes I, que reinou, então, no último período de Esdras e Neemias. Bem, então, essa inicialização foi para que nós tivéssemos um pouco mais de detalhes de como isso se desenvolveu ao longo desse período conturbado, com tantos nomes, com tantos opositores, com tantos reis, com tantos impérios que tomavam o poder. Então, é sob esse painel político e geográfico que acontece, então, o livro de Esdras e Neemias, no sentido em que homens se levantaram para cumprir a ordenança de Deus, a promessa de Deus em relação ao seu povo. Vamos entrar propriamente dito na nossa lição e vamos compartilhar aí os dois pontos que a revista nos traz. Se você tem a sua revista, também mantenha a sua revista aberta aí para a gente trabalhar, então, desses temas. O primeiro ponto que nós vamos tratar é o cuidado que nós precisamos ter com as amizades do mundo. Então, aquele povo que se achegou, então, no sentido de ajudar, era um povo que poderia representar perigo em relação ao projeto inicial de reconstrução e no próprio restabelecimento do culto ao Senhor. Qual era o propósito dessa ajuda que aqueles samaritanos tentavam fazer? Tentavam induzir ao pecado anterior, o pecado de idolatria, de apostasia, contaminações diversas, falsa adoração e sacrifícios pagãos. Sabemos muito bem que havia uma ordenança do Senhor que aquele povo não poderia se misturar com as outras nações ali na terra de Canaã. E muitos se misturaram e tiveram muita dificuldade. Salomão é um exemplo disso. Se contaminou com mulheres pagãs, na tentativa de unificar ainda mais, de expandir ainda mais o reino. Teve mulheres e concubinas, e essas, por sua vez, perverteram o coração do rei. Então, é preciso tomar cuidado em que essas ofertas elas vêm recheadas de intenções, no mínimo, duvidosas. Então, precisamos tomar cuidado com as coisas do mundo. Zorobabel e Josué viram o futuro. Em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Aqueles homens estavam certamente interessados no domínio político, econômico ali daquela região, porque novas pessoas chegando e certamente isso ia causar alguma dificuldade. Mas, diante da recusa, a instrução que nós vemos de Efésios é que a gente não pode dar lugar ao diabo. Pelo contrário, nós precisamos nos acercar de que as coisas do mundo não contaminem a vida santa, a vida de santidade. E nós precisamos ter cuidado com as novidades que estão travestidas de bondade. Ofertas muito generosas, ofertas que muitas vezes não têm um propósito legítimo. Então,
Quando Zorobabel e Josué não aceitaram essa oferta, eles estavam então receosos das verdadeiras intenções que aquele povo pudesse ter no coração, a fim de que o povo de Judá não fosse novamente seduzido pelo pecado, seduzido pela idolatria, pelas contaminações diversas, pela falsa adoração e pelos sacrifícios pagãos. A pressão política, a pressão e a perseguição do mundo. Então, um outro detalhe que nós entendemos aí é que os inimigos, eles eram os mais diversos em sua qualidade. Eram os próprios samaritanos, eram os próprios desertores daquela região, eram os governadores da além do Eufrates, eram homens que estavam, então, com toda a intenção diferente do povo de Judá, do povo de Israel. O que o povo queria era não perder a sua, digamos, boquinha, porque todos eram, como o próprio livro narra, o livro de Esdras, eles eram assalariados do rei. E se os inimigos permitissem a reedificação do templo, a reedificação da cidade, a reedificação das muralhas, o salário deles iam diminuir, a arrecadação e os impostos iam diminuir. Então, essa pressão ela vai existir. Essa pressão ela sempre acontece. Um exemplo claro e que a própria lição ela fala era da perseguição de Absalão a Davi no momento em que o próprio filho tenta roubar o reino do seu próprio pai. E lá no Salmo 3, do 1 ao 6, nós vamos encontrar essa história da própria perseguição dentro de casa em relação à dominação e à dificuldade, então, de que esse povo tivesse idoneidade diante do Senhor, mas que, pelo contrário, sofreria perseguição. Como aqueles homens não tiveram sucesso com Zorobabel e Josué, eles começaram a perturbar a obra, desanimar e atemorizar o povo. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece que, de uma certa forma, dentro da igreja, no nosso dia a dia, algumas coisas chegam para a liderança, para os pastores, os presbíteros, e aí, como não surte muito efeito, o próximo passo é, entre os irmãos, desanimar e atemorizar o povo, né? Isso também esse povo tentou fazer, esses opositores tentaram fazer também, e tentou disseminar esse sentimento de desânimo e de temor diante do povo. E na obra do Senhor não é diferente, não. Sofremos perseguição, sofremos pressão, porque as obras de Satanás se opõem às obras do Senhor, mas o que a igreja precisa fazer é entender que ele é o inimigo, Satanás é o inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele é o pai da mentira. Então, para os dias de hoje, a lição de Esdras e Neemias traz para a gente, em que nós não podemos desanimar, não podemos ficar atemorizados, mas precisamos confiar no Deus do qual nós servimos. Mesmo que o povo do Senhor trabalhe de maneira fiel, de maneira insistente, nós não podemos esquecer que essa oposição vai acontecer sempre. Em 1 Coríntios 15 e 18, tem um texto bastante conhecido que diz: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Então, nós precisamos trabalhar de maneira fiel, nós precisamos nos animar, não podemos nos desanimar, sabendo que a nossa obra é no Senhor. Em 2 Reis também nós temos o exemplo de Eliseu e a mulher sunamita. Quando Eliseu, ao passar por ali, aquela senhora o ajudou, o alimentou, construiu um quarto, e Eliseu, querendo ajudá-la, lhe deu a esperança de um filho que depois morre e ele vai e ressuscita. Mas a mulher, desculpa, a mulher sunamita não tinha ajudado, não tinha feito o que era bom, fez, mas passou pela dificuldade.
Então, nós percebemos que, mesmo quando nós trabalhamos fielmente para o Senhor, as oposições acontecem, mas nós precisamos entender que nós precisamos vencer como ele venceu. Ele nos deu autoridade. O texto de Lucas 10:19 diz que ele nos deu autoridade. Lucas 10:19. Em 2 Colossenses 10, de 3 a 5, diz que nós precisamos das armas poderosas de Deus. Em Hebreus 2, 14 e 15, diz que Satanás já é derrotado. Então, mesmo diante da perseguição e mesmo diante da pressão, nós precisamos, então, nos animar em relação a isso. Bem, vamos à nossa conclusão. A restauração de Israel era essencial para a vinda do Messias. Havia necessidade da restauração do templo, do culto ao Senhor, da adoração, para que, num tempo desejável, num tempo aceitável, o Messias se manifestasse. E o inimigo sabia disso. E como o inimigo sabia, ele se opôs e por isso usou de todos esses mecanismos que nós vemos aí nos livros que estamos lendo, então, para que isso não acontecesse. Então, o inimigo agiu em oposição cerrada ao cumprimento das profecias que anunciaram o retorno, a reconstrução do templo e da cidade de Sião. Ele sabia e agiu de maneira asseverada, para que não fosse, então, reconstruída a cidade de Jerusalém. E uma lição para os dias de hoje, né? Vimos o contexto histórico, o contexto geográfico e qual é o contexto devocional que nós podemos, então, aprender aqui no livro de Esdras. Então, separei 2 versículos, tanto de Esdras quanto de Neemias, para que a gente pudesse, então, discorrer. Esdras, no capítulo 7, no versículo 6, diz: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras era escriba, ele era hábil, e a mão do Senhor estava sobre ele. E, através disso, ele conseguiu todas as benesses que um rei poderia lhe dar. O que nós precisamos hoje, homens e mulheres, hábeis na palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, cuja mão de Deus está sobre ele, para que os empreendimentos não pairam sobre a pessoa, mas sobre o Senhor, sobre a fidelidade do Senhor para aqueles que o buscam. E outro texto que eu separei, Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O livro de Esdras e Neemias, no contexto atual, nos remete, então, a um Esdras que era escriba, que era hábil na lei, que a mão do Senhor estava sobre ele, e sobre Neemias, um homem que ouviu a palavra, assentou, chorou, lamentou, jejuou e orou perante o Senhor. Então, mesmo diante das hostilidades, mesmo diante dos problemas e dos desafios, o papel do cristão precisa ser um papel de estar diante do Senhor, refletindo, pensando, chorando, lamentando, jejuando e orando e clamando ao Senhor para que Ele entre com a providência dele. Que nessa lição nós possamos aprender a agirmos como Esdras e como Neemias, buscando no Senhor, tendo a direção do Senhor, para que as armadilhas, para que as oposições, para que as dificuldades possam prevalecer. E que o Senhor nos ajude, nos abençoe, a fim de que essa palavra possa, então, a todos os dias, orientar a sua igreja, me orientar, te orientar. E que nós venhamos, então, aprender, mesmo no contexto tão distante, tão remoto dos nossos dias, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.
Que Deus abençoe cada um de vocês.